E aí, tudo certo? Já parou para pensar como a gente sabe as coisas? Tipo, como sabemos que a Terra é redonda ou por que o céu é azul? Por trás de cada resposta existe um processo, uma maneira de pensar que transforma uma simples curiosidade em conhecimento de verdade. Hoje, a gente vai desvendar juntos como a ciência realmente funciona. Olha só, tudo pode começar com uma pergunta bem simples. Algo que qualquer um de nós pode notar no dia a dia. Por que aquela plantinha que fica perto da janela parece sempre mais, animada do que a outra que fica no canto escuro da sala? Essa pequena faísca de curiosidade é exatamente aí que a aventura da ciência começa. E para a gente entender essa jornada, nosso papo de hoje vai seguir este caminho. Primeiro, vamos definir o que é ciência de verdade. Depois, vamos resolver o tal mistério da planta usando um método científico. Aí, a gente vai ver como esse jeito de pensar aparece no nosso dia a dia. E para fechar, vamos falar sobre como investigar as coisas com cuidado e segurança. Então vamos lá, começando pelo básico. O que é, afinal, a tal da ciência? Muita gente pensa que é só um monte de fatos para decorar, mas a verdade é muito, mas muito mais legal que isso. Na real, a ciência é um processo. É um jeito organizado de fazer perguntas para o mundo e encontrar respostas que não são baseadas em "eu acho que". São respostas que vêm de provas, de testes, de coisas que a gente pode verificar. A própria palavra vem do latim scientia, que significa, adivinha só? Conhecimento. Faz todo sentido, né? E essa busca por conhecimento se espalha por áreas simplesmente incríveis. Tem a biologia, que estuda tudo que é vivo, a química, que olha como as coisas se transformam, a física, que investiga a energia e o movimento, e até a astronomia, que nos leva para as estrelas. A ciência é a nossa ferramenta para explorar tudo, do micro ao macro. Ok, mas como é que esse processo todo começa na prática? Vamos voltar para o mistério da nossa planta para ver como a curiosidade é o verdadeiro motor de uma investigação. É isso mesmo. As maiores descobertas da história muitas vezes não nasceram em laboratórios cheios de equipamentos caros. Nasceram com alguém que simplesmente parou, olhou para alguma coisa com mais atenção e pensou: ué, por que isso acontece desse jeito? E para transformar essa curiosidade em conhecimento de verdade, existe uma ferramenta super poderosa, o método científico. Pensa nele como um mapa, um guia passo a passo que nos leva do mistério até a resposta. O processo tem uma sequência bem lógica, sabe? Tudo começa com a observação, que leva a uma pergunta, que gera uma possível explicação, que a gente chama de hipótese. Aí, essa hipótese precisa ser testada com um experimento. Depois, a gente analisa o que aconteceu e finalmente chega a uma conclusão. Um passo leva ao outro. E aqui, olha, tem um ponto que é fundamental a gente entender. Uma hipótese não é um fato. É um palpite, uma aposta inteligente, uma ideia que ainda precisa ser provada. É só depois de passar pelos testes e de ser confirmada pelas evidências que ela pode, quem sabe, virar uma conclusão, um fato. Aplicando isso no nosso mistério, fica assim. A observação é notar que a planta perto da janela cresce mais. A hipótese é: talvez a luz do sol ajude a planta a produzir energia. O experimento? Super simples. Colocar uma planta na luz e outra na sombra. A conclusão vem quando a gente vê que, sim, a planta com mais luz cresceu mais. Hipótese confirmada. Mas esse método não serve só para resolver mistérios de plantas em laboratório. A ciência e esse jeito de pensar estão, na verdade, por toda parte, influenciando diretamente a nossa vida. A gente faz isso o tempo todo, sem nem perceber. Pensa só, o controle remoto para de funcionar. A gente observa o problema, cria hipóteses. Será que é a pilha? Será que tem algo na frente? E aí a gente testa, troca a pilha, vê se funciona. É o pensamento científico em ação. O ponto crucial é que esse processo, aplicado em grande escala por milhares de pessoas, leva aos avanços que a gente usa todos os dias. Nos remédios que salvam vidas, a tecnologia que está na palma da nossa mão, tudo isso é resultado da aplicação contínua do método científico. Mas antes de sair por aí investigando tudo, tem um ponto super importante. A gente precisa ser um investigador cuidadoso e responsável. Uma boa investigação precisa de rigor e segurança. Seguir as regras não é só para evitar acidentes, não. É para garantir que os resultados sejam confiáveis e que outras pessoas possam repetir o que foi feito com segurança. E a organização, então? Essa é a alma do negócio. Anotar cada passo, cada resultado, não é só para não se perder. É isso que permite que outras pessoas entendam o trabalho, verifiquem os dados e até tentem fazer de novo. É assim que a ciência avança e se corrige. No final das contas, tudo se resume a esta ideia poderosa. A ciência não é só uma matéria na escola. Ela é uma ferramenta essencial que nos ajuda a entender o mundo e, quem sabe, a torná-lo um lugar um pouquinho melhor. E com isso, a pergunta final fica no ar.
Com essas ferramentas em mente, qual o mistério que está bem aí ao nosso redor pode ser o ponto de partida para uma nova descoberta? O mundo está cheio de perguntas esperando por um olhar curioso.